Vamos lá, você recebe uma paciente de 90 anos no consultório, com dor no dente 21, ela reclama que mal pode tocar nesse dente 21, teve dor recente, fez uso de analgésicos para tentar segurar uns dias, e agora está com um incômodo bastante chato nesse dente 21 e chegou até você. Muito bem, você faz um exame clínico, um exame radiográfico para fechar o diagnóstico desse dente. Vou compartilhar aqui a radiografia. Bom, teste térmico no dente 21 não responde, você faz também o teste no dente 11, ela responde, apesar, né, da gente saber da limitação que pode existir do uso do teste térmico ao frio, né, no paciente mais idoso, em função desse volume de câmara pulpar, de luz de canal, né, de tecido pulpar ali que pode ser responsivo ou não. Enfim, então, fisiologicamente, né, pelas alterações que a gente tem com a idade, a gente sabe da limitação um pouco maior desse dente, mas a gente não bate simplesmente o martelo em cima de uma única resposta, um único teste, a gente associa isso aos achados radiográficos. Aqui a gente pode observar no dente 21 que existe já alguma resposta, alguma rarefação óssea associada aí à porção apical desse dente 21, e você bate o martelo aí, se trata de um caso realmente de necrose, já uma periodontite apical, essa paciente já está com essa periodontite apical sintomática, e aí a pergunta é, qual que é a melhor conduta nesse caso para essa paciente? O que que você propõe aqui para ela, né? Eu posso fazer sessão única num caso como esse? É melhor que eu não faça sessão única? E aí, qual que é a sua conduta? Bem, muito bem, a gente tem que considerar aqui o seguinte, né? Quais que são os requisitos para eu finalizar um caso como esse numa única sessão? Tá? Basicamente, aqui, o que vai me conduzir, né, a uma sessão única ou não é se esse canal ele seca, tá? Então, se eu conseguir realizar a limpeza, debridar toda essa porção intracanal de maneira adequada, a paciente estiver bem durante a consulta, estiver aguentando o tempo de cadeira, né, que pode realmente, às vezes, ser uma limitação em função da idade dela, aguentar um tempo de cadeira menor, mas a gente tem uma sorte aqui que se trata de um incisivo central, então, né, tecnicamente aqui aparentemente bastante tranquilo de ser realizada essa descontaminação. Então, dentro das limitações, né, de tempo, se não houver nenhuma limitação de tempo em função do conforto da paciente, e se esse canal secar, né, se apresentar seco no final, não existe uma contraindicação direta de performar a sessão única, tá? E nesse caso, muito pelo contrário, eu dou preferência. Por quê? Porque essa paciente ela tem alguma dificuldade de locomoção, já é mais difícil para ela sair de casa, a filha já tinha falado que ela tem uma logística difícil, né, em função de tempo, de compromisso que ela tem para passar, pegar a mãe, levar para atendimento e tudo mais. Então, a gente considerando tudo isso, o tratamento transcorrendo num tempo bastante adequado, a paciente aguentando, né, numa boa essa sessão, de maneira bastante tranquila, bastante confortável, o canal secando. Então, esse caso foi finalizado, sim, numa única sessão. Você fala, Fernanda, poxa, mas ela estava com aquela sensibilidade ao toque, e aí a paciente mais idosa, meu Deus do céu, imagina o que vai ser o pós-operatório dessa paciente, ela vai morrer de dor de forma alguma, tá? O que pode levar muito mais, ter uma chance muito maior de causar dor pós-operatória nessa paciente, o que é? Né? Até mesmo uma reação mais aguda, como é o caso do flare-up, seria uma extrusão de debris contaminados. Vocês podem ver que existiu até extravasamento de cimento, mas o que vale muito mais é o cuidado que eu tenho no transoperatório com relação a fazer uma descontaminação segmentada por terços. Eu primeiro esvazio muito bem a região de maior contaminação, assim, de longe, que vai existir aqui nesse dente, que é terço cervical seguido de terço médio. Tá? Então, quanto mais eu fizer segurar minha lima aí, segurar a ansiedade, nada de enfiar a lima até o fim desse conduto, de jeito nenhum, descontamina parcialmente terço cervical, terço médio, depois eu trabalho em terço apical, então minimizo demais extrusão de debris contaminados. No final, eu posso até levar um extravasamento de cimento, a paciente estava sintomática antes da consulta, e depois, no follow-up, no mesmo dia, né, entramos em contato com a filha dessa paciente, e no mesmo dia a paciente estava bem, sem dor, sem precisar sequer fazer uso de analgésicos, tá certo?
Então, fica aí, eu não sei qual que foi a sua conduta, né, a sua sugestão para esse tipo de caso, mas fica aí uma condução do início ao fim, e quais são os cuidados que a gente tem que tomar que podem reger muito mais, né, o conforto pós-operatório dessa paciente, e um caso interessantíssimo de ser realizado em sessão única, especialmente pela idade da paciente de 90 anos, pela questão dela ter aí a sua dificuldade, a sua limitação de locomoção e envolver toda a logística aí de precisar de um acompanhante, do acompanhante poder se deslocar para levá-la para consulta, certo? É um caso bastante favorável, né, para a realização desse tipo de procedimento em sessão única, e se você não tinha, às vezes, esse tipo de olhar, né, interessante a gente ver também, não só pensar que, não, se eu fizer em 2 sessões é melhor, é mais tranquilo para o paciente, porque eu faço em sessões menores, nem sempre, tá? A gente tem que olhar realmente caso a caso, antes de simplesmente por achismo ou o que a gente pensa a respeito, né? Como a gente sente a respeito do que pode ser melhor ou não, tá certo? Então, um grande abraço, um grande beijo, a gente se vê na próxima sessão.